Então, Como é que a gente quebra isso? eu ia falar isso, mas depende de nós quebrar isso, né? Transformar esse momento, criar conexões genuínas. O que eu falo para as pessoas que estão próximas a mim ou para quem eu mentoro, quando você for mandar um convite para alguém no LinkedIn, não mande para você ter mais um seguidor. Mande porque você admira a carreira daquela pessoa, porque você viu em algum lugar, porque você quer entender um pouco do que aquela pessoa faz, do que a pessoa fala. Então, hoje eu aprendi esse processo de construção. Então, depende muito da gente priorizar, estabelecer conexões verdadeiras. Então, se eu tô num grupo, se eu vou ter troca, eu vou estar ali naquele momento e eu vou trocar com essas pessoas. Porque também, infelizmente, a gente tem um momento de só querer receber. Isso aí. Só querer receber e que dá, que é bom, ninguém quer. No sentido assim, poxa, eu tive mentores que me ajudaram, que faziam parte de programas sociais, que eu me inscrevi, participei e tive mentoria de forma gratuita. Por que eu não posso fazer isso? Você sabe que essa é a filosofia do Cabala, né? Você Não sabia, pede eu preciso tomar para aula de Cabala, porque eu não conheço receber, Cabala. para que você possa receber do Criador, para que você possa compartilhar. A gente precisa compartilhar. Todos nós temos algo para compartilhar. E é lindo quando a gente começa a ter troca e conversar e você aprende todo dia. Todo dia você tem condições de aprender algo novo sobre Com toda qualquer certeza. assunto. E as pessoas sempre têm algo de bom para te ensinar. Sempre, sempre. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da mulher negra na sociedade. Eu estava ontem no Chambers e eu vi o painel com a fundadora do Black Sisters in Law. E ela fez um comentário sobre a necessidade das mulheres negras terem que se arrumar para serem bem atendidas em lojas, salões, etc. É verdade esse bilhete? É verdade, ela comentou, inclusive comentou uma pesquisa interessantíssima da L'Oréal, que percebeu que estava perdendo clientes, mulheres negras, na parte de produtos premium, e convidou a Black Sisters in Law para auxiliar eles. Me conte como é essa experiência, como ela era quando você estava na periferia e como ela é hoje com a Andressa, sendo uma referência no setor de Open Finance. É uma triste realidade, sim, é verdade esse bilhete, ele é muito real. Eu vivo ele em diversas situações, em restaurantes, em lojas, né? Então, a nossa cor, ela chega primeiro nos espaços. Isso é um fato. Então, quando você vê a pesquisa e quando você vê falas de eu preciso me arrumar para ir, quando a gente vai sair, se eu quero comprar um carro, por exemplo, eu tenho que pensar se eu vou de chinelo ou não. Se eu vou pôr um sapato, se eu vou me arrumar, de fato, para ir é simplesmente ver um carro. Porque eu sei que eu vou chegar lá, o atendente, ele vai olhar para mim e ele vai já me colocar num lugar de são esses carros que são para você. Né? Então, num budget de, sei lá, de até 60, porque carro popular. Carro popular que não é tão barato hoje em dia, mas tudo bem. Eles não vão mas se eu quero olhar um carro que custa, sei lá, 150 mil reais. Já tem um estereótipo diferente. Eu vou fazer uma compra. Você quer parcelar em quantas vezes? Eu falo, mas eu nem pedi pra parcelar. Eu nem falei se eu vou pagar no crédito. Sabe? Então, assim, é uma situação que, de fato, ela é muito presente. E tanto que a gente acaba, e aí a gente vem um pouco do black money ali, a gente começa a fomentar dentro da nossa comunidade os negócios de empreendedores e de pessoas pretas. Então, hoje, se eu vou... E aí você tem restaurantes, você tem estabelecimentos chefiados e liderados por pessoas pretas. E eu falo assim, eu vou no lugar onde eu vou ser bem recebida, onde eu vou ser bem atendida, eu vou ser bem tratada. Eu acho que hoje a gente tem que explorar bastante, principalmente as mulheres, o poder do consumo. É isso. É comprar de empresas que tenham liderança feminina, comprar de empresas que tenham mulheres on board, empresas que se preocupem com essa agenda que a DEI.
hoje, em casa, a gente tem isso como uma premissa, assim, do tipo, queremos consumir. Tem loja que a gente nunca entrou. Não vou citar nomes para não gerar muitas polêmicas e não ser altamente cancelada. Posso falar no off, quem quiser. Mas tem lojas que eu nunca coloquei os meus pés. Porque eu sei qual é a filosofia que o dono daquela loja, daquele estabelecimento, prega. E vai totalmente contra os meus princípios. Tá tudo bem quem acredita e quem concorda e que segue. E, enfim, cada um... Mas pra mim não faz sentido. Então hoje... Me fala do sutil. Me fala do caso onde você esperava um certo atendimento. E aí doeu no teu coração. Tipo, você assim, cara, não acredito que isso tá acontecendo comigo. Assim, que a situação... Essa loja que você citou, tudo bem, ela é caricata, ela tem um problema dela, mas isso é um problema dela. Mas e aquela que você jamais imaginava e você ganhou um olhar cruzado ou uma resposta indiferente? Qual que foi a que doeu mais no seu coração? Olha, já tiveram algumas situações. Já teve vezes de eu ir em restaurante e... me darem um cardápio e eu pedir a carta de vinho e falar, não, a gente tem o vinho da casa que custa tanto. Eu falei, não, mas eu não pedi o vinho da casa, eu quero a carta de vinhos. Eu quero escolher o vinho que eu quero tomar. Já teve situações... Teve uma situação que me doeu muito, que não é em loja, mas era na época de fazer atividades em grupos. Eu tinha uma atividade num trabalho e a gente ia fazer... pra decorar o ambiente lá. Eu sempre fui muito envolvida com essas coisas de... é festa junina, vamos pôr bandeirinha em tudo quanto é lugar e tal. E aí uma amiga falou pra mim assim... Não pode ser na minha casa. Porque a minha avó, ela não gosta de pessoas negras. Nossa, mãe. Então eu não posso te levar lá. Isso me doeu muito. Eu falava, cara... Tipo, Nossa. oi, eu não posso ir na sua casa? Eu não pode. E ela não sabia como me dizer, mas ela preferiu me falar do que eu ser maltratada. Isso me doeu muito. Uma vez eu fui comprar um relógio num stand, num quiosque, dentro do Shopping Morumbi, um shopping já um pouco mais elitizado ali. E aí eu fui comprar, eu fiquei ali escolhendo. Primeiro que a pessoa não quer muito te atender. Ela não... você percebe a diferença. Pode fazer experimento social. Tem alguns vídeos no YouTube que mostram esses experimentos sociais. Que você olha e você... A pessoa não quer te atender, aí você fica esperando, e aí você olha, e você... Aí, tá, escolhi o relógio que eu queria, aí eu falei, bom... Aí ela falou assim, você quer parcelar em quantas vezes? Eu falei, não, eu quero à vista. À vista? Na hora a pessoa... Daquela... Não, é à vista. Pode passar. Como é que a gente muda isso no mercado financeiro? Tem como hoje? Como é que a gente quebra isso? Como é que a gente... As próximas gerações não têm que... ter esse... Qual que é o desafio? E vamos tentar fazer isso no que nos compete aqui. Como é que o mercado financeiro pode ajudar a quebrar esse estigma aí? Vou dar um exemplo muito prático. Hoje, grandes instituições, quando elas vão fazer um processo de recrutamento e seleção, elas pedem para o RH profissionais que tenham feito faculdades em faculdades de elite. Aí, você já tem o primeiro corte de diversas pessoas. Mas aí você traz um ponto importante, que é a questão de como as cotas são importantes. Exato. E as pessoas acham que não. As pessoas acham que não. Esse é um exemplo prático, porque é muito importante discutir, debater, mas a gente precisa de ações práticas. Esses dias eu recebo muitas vagas, né? Pessoas pedindo indicação de pessoas. E aí, pré-requisitos. Ter feito faculdade... IBGC, INSPER... Bubbles. Vou fazer a pergunta canceladora agora, sem medo. Eu acredito muito na primeira infância. E eu vou voltar nos teus 17 anos. Não é o caso da gente conseguir que todo mundo tenha essa faculdade de elite, ao invés de a gente determinar pela vaga. No final do processo, lá, quando tá todo mundo com seus 27, 30 anos... Total. Como é que a gente muda... quem está com 7 anos, 8 anos. A gente precisa de uma reestruturação no nosso sistema de educação como um todo. Quando eu era criança, ainda existiam algumas escolas públicas referências. E que era muito difícil de você conseguir uma vaga, às vezes não era muito próximo da sua casa. Então, lá na região que eu cresci, tinha ali 2 escolas que eram referências, mas era tipo 40 minutos da minha casa. Mas tinha. Só que não tinha vaga, né? Era difícil, eu morava muito longe, não dava para ter esse tipo de ensino.
Se a gente não tiver o apoio da iniciativa privada com programas públicos, a gente não vai conseguir mudar esse ponteiro. Porque a história, eu vejo o ciclo se repetir. Eu tive a oportunidade de acompanhar um grupo de alunos de uma faculdade de elite para fazer um determinado trabalho dentro da companhia. E eu também acompanhei um grupo de pessoas que são subrepresentadas, né? Que estão em vulnerabilidade social. Né? Então, que tem ali um histórico, renda familiar baixa e etc. Ambos da mesma idade, é isso? Ambos da mesma idade, início da faculdade ali, com seus 18 a 20 anos, tinha uma variação. E ambos iam falar comigo. Ambos iam ter ali um treinamento, iam ter ouvido o mesmo tema. E aí você percebe que o ciclo se repete. O acesso, a pessoa que está ali numa faculdade de elite, ela está estudando em período integral. Total. Um curso de administração do período integral. Diferente de quem estuda administração à noite, porque trabalhou o dia inteiro. E a condução vai à noite para é outra... Tem muita gente que fala, somos todos iguais. Tem muita gente que fala que o dia tem 24 horas para todo mundo. Mas e que existe meritocracia no Brasil. Que existe. Quem trabalha na Avenida Paulista e mora nos Jardins, gasta X tempo para chegar. Quem trabalha na Avenida Paulista e mora no Grajaú, gasta Y tempo para chegar. Não são as mesmas 24 horas. As pessoas não são iguais porque partimos, né, de um país que não nasceu igual, de um país que escravizou pessoas em detrimento ao poder e ao sucesso de outras. Então, quando a gente tem um processo de discrepância muito grande, se a gente primeiro não tem uma reparação, a gente nunca vai conseguir ter uma igualdade. Porque a gente tem um abismo muito grande entre quem teve acesso, e não é culpa de quem tem o acesso, de quem tem o privilégio de estar e de acessar. E se eu entendo o meu lugar de privilégio, o que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir para que haja essa mudança? O dia que eu entendi que eu comecei a acessar espaços de privilégio, eu falava, eu não posso ser a única. E aí, mais importante do que ser a primeira é não ser a única. Eu preciso ter Com outras toda pessoas certeza. comigo. Então, se eu estou acessando esse lugar, peraí que eu vou trazer pessoas junto comigo. Então, a gente tem um estudo do IDBR que diz que para a gente ter uma equiparação de raça, a gente levaria 167 anos. Eu não quero esperar 167, eu não posso esperar 167 anos. O que nós vamos fazer esse ano ainda? Que Exato. são as coisas... Uma vez eu vi uma frase num evento bem grandona que estava escrita assim, reclamar não muda. Aquilo me pegou, era uma frase muito simples. Concordo plenamente. E aí eu falava, cara, tá bom, eu tô falando que o Brasil não tem igualdade, o que eu tô fazendo para mudar? E ali eu comecei a entender que eu era uma agente de transformação. E que eu precisava, de fato, ser o algoritmo que eu queria ver. Então, se eu achava um podcast legal, um livro legal, eu encaminhava, eu compartilhava, eu divulgava, eu comprava daquele estabelecimento, porque eu precisava... mas é um trabalho de formiguinha, mas é o que eu posso fazer nesse momento.